Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Gustavo na área e esse é o canal Buscando a Meta. Hoje, meus amigos, temos um assunto bem interessante para a gente abordar. Quando utilizar uma trava de alta e quando ir a seco? Tá? Vou falar um pouquinho aqui sobre minha experiência com as opções. O que acontece? Eu tenho aqui no gráfico a ação Petrobras. Beleza? Eu tenho a ação da Petrobras aqui no meu gráfico. Supondo que eu queira fazer uma compra, tá, de uma call ou de uma put, visando um alvo específico. Então vamos supor que eu tenha como alvo de queda, beleza? Essa região do fundo aqui na casa dos R$22. Então acho que a Petro pode voltar para esse ponto, ou supondo que eu tenha uma resistência aqui em cima, achando que Petro pode buscar esse ponto de alta. Tá? Então se eu for trabalhar com a call ou com a put, eu tenho que tomar uma decisão. Ir a seco ou montar uma estrutura direcional, uma trava de alta, uma trava de baixa. O que acontece? Quais são os pontos que eu tenho que avaliar para saber se é viável a seco ou travado? Tá? Lembrando que a gente sabe, né, é um fato, que a operação a seco é a operação que mais pode trazer rendimento, só que geralmente também é a operação onde a gente perde mais dinheiro, porque acaba trabalhando com um lote fixo de um volume financeiro até relativamente alto e não gerencia muito bem. Se o ativo fica nessa consolidação por alguns dias, a gente pode acabar tendo um prejuízo por conta do teto, ao passar do tempo, certo? Vou abrir aqui para vocês o aplicativo UpLab. Deixa eu tirar aqui a imagem. Pronto. Então, por exemplo, aqui no aplicativo UpLab a gente vê as seguintes informações. Temos aqui a grade das opções, né? Com gregas e tudo mais. Então, por exemplo, bom, supondo que eu ache que Petro tem a chance de buscar os R$35 de alvo, R$30 de alvo, na verdade, né? De alta, tá? Lembrando que isso não é um call, é só mesmo um estudo. Então, achando isso, eu posso vir e comprar uma call a seco. Tá? Então eu tenho que avaliar o exercício que eu vou manipular essa call a seco, vendo que esse exercício da série L só tem 6 dias úteis. Então se eu comprar a seco, não importa muito o valor que eu vou pagar, obviamente o alvo é muito importante para mim, eu tenho que avaliar a seguinte questão. Se eu comprar a seco, por exemplo, para pagar mais baratinho, comprar o strike de R$27. Tive um custo ali de 17 centavos e estou comprado a seco. Dentro do exercício, né, antes do vencimento da opção, se o ativo se valorizar, essa opção obviamente também vai se valorizar. Porém, se a ação demorar vários dias para chegar próximo aos R$30, essa grega aqui, ó, o θ, ele vai corroer toda a minha opção. Porque é o passar do tempo. Então, o passar do tempo pode me trazer um grande prejuízo. Então, eu tenho aqui um θ de cerca de 3 centavos, indo quase para 4 centavos ao dia. Então, se essas outras gregas se mantiverem estáveis, o que acontece? Eu tenho esse prejuízo por conta do θ. Então, no meu raciocínio, tem que estar sempre linkado o seguinte: bom, será que o prazo vai ser o suficiente? Beleza, a primeira questão já levantei. Se o prazo não é o suficiente, eu posso trabalhar com o próximo exercício? Tenho boa liquidez? Sim, porém, o preço, o custo, né, dessa opção também é maior. O strike para o próximo exercício está me custando aqui 80 centavos. Certo? Então, se eu ficar muito tempo posicionado com esse strike e a ação não subir ou não me der um lucro interessante para saídas, isso vai virar pó no dia do vencimento. Eu só vou ter lucro no dia do vencimento se a ação ultrapassar o meu strike de objetivo. Certo? Aí eu vou avaliar a seguinte questão: posso trabalhar com uma trava de alta? Certo? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Bom, com a trava de alta, eu consigo minimizar os efeitos do θ. Agora,
o passar do tempo não causa tanto prejuízo. Eu preciso que, de fato, o ativo vá buscar os alvos que eu estipulei. Se ele ficar consolidado aqui, ambas as estruturas vão virar pó. Tanto a trava de alta, quanto a operação a seco. O teto vai corroer toda a operação. Então, quando eu planejo uma trava de alta ou uma trava de baixa, eu estou tentando minimizar o efeito do teta com uma possível consolidação. Quando eu estou a seco, eu preciso de velocidade na variação do preço. Esse é um ponto muito importante. Então, sempre que você for determinar o tipo de estrutura que tu vai utilizar, você vai levar em consideração o teta, levar em consideração as gregas de forma geral, o seu alvo estipulado no ativo. Então, o interessante é você ter ferramentas para poder te auxiliar nessa análise, então alguns indicadores, uma métrica para você alcançar o seu objetivo, correto? Se tu não tiver essas informações, é um pouco mais difícil de você parametrizar possíveis alvos gráficos. Então tu vai usar análise fundamentalista, aí é um pouco mais complicado nessa situação. Mas voltando aqui ao gráfico, primeiro de tudo é estipular os seus alvos. Estipulei esse topo anterior, por exemplo. Ele veio fazer esse fundo, começou a repicar aqui em cima, respeitando essa linha de suporte. Pode ser que vá buscar os R$30. É só uma suposição, tá, pessoal? Então aqui eu acho que a trava de alta poderia ser interessante para minimizar os efeitos do teta, reduzir o custo de aquisição da posição, porque o fato de eu montar uma estrutura travada, o custo de aquisição é menor, tá? Eu respeitando as zonas de entrada. Então, por exemplo, R$30 está 22 centavos. O strike de 27 está 78 centavos. Certo? Então aqui estaria uma trava de R$3 por 50 e poucos centavinhos. Então, se eu comprasse o strike de 27, pagando 78 a 80 centavos, estaria seco. Então, eu posso pensar em elaborar travas, dentro dessa região. Então, por exemplo, 27 com 28, compro o strike 27 e vendo o strike 28. No momento, o custo de aquisição está em 30 centavos. Esperaria um momento de retração do preço para poder fazer a minha entrada com esses valores indicados. Então, eu pagaria ali cerca de 22 centavos, até 25 centavos no máximo. Assim, eu consigo minimizar o efeito do passar do tempo, o efeito do teta. E agora, montando essa estrutura, eu preciso que aconteça o quê? Que a ação vá para o alvo. Então, pelo menos, se a ação chegar na casa dos 28, não importa o momento que ela chegue, dentro do vencimento, obviamente, não importa o momento que ela chegue, eu vou ter lucro com essa opção. Agora, se eu estou comprado a seco, vamos ver aqui, por exemplo, uma opção no dinheiro desse exercício que está vencendo semana que vem. Se a gente pegar aqui o strike de 25 e 26, está custando 67 centavos. 66 centavos foi a última negociação, o strike no dinheiro. Se eu olhar o strike de R$27 para o próximo exercício, está custando 78 centavos. Então isso já dá um bom indício para a gente, que se as gregas se mantiverem estáveis, se a volatilidade não aumentar muito ou qualquer coisa do gênero, essa opção ela vai se desvalorizar. Então mesmo que ela atinja os R$27 até a data do vencimento, a valorização da opção será consumida pelo passar do tempo. Então não vou ter lucro na minha operação, certo? Então o ideal é o quê? Fazer sempre uma trava quando você se encontra dentro desse cenário. E por que se chama trava? Como o nome diz, a trava é o seguinte, ela trava os seus limites. Você tem limite de perda, que seria o seu custo de aquisição. Você tem a rampa de subida da valorização. E você tem a trava de lucro. Essa figura, esse payoff aqui, é o quê? A sua ponta comprada está nesse vérticezinho, e a sua ponta vendida nesse. Seu lucro aqui ultrapassou o custo. Começou a valorização do ativo, ela ultrapassou o custo de aquisição.
Até chegar na ponta vendida, ela vai te gerando lucro. Ah, mas as duas pontas não se valorizam? Sim, porém a valorização da ponta comprada é maior do que a valorização da ponta vendida. E isso traz pra gente o quê? Esse spread gerado, essa diferença gera lucro. Por mais que tu monte a trava, e se ela acabar andando de um dia para o outro muito rápido, superando de repente até seus alvos, a gente pode avaliar ali uma situação de, por exemplo, o manejo que a gente chama de abrir a ponta vendida. Ah, cara, o papel rompeu suas resistências mais importantes, está acelerando com forte alta. Eu acho que pode continuar subindo ainda mais. Vou tomar um risco que vou recomprar a ponta que eu vendi. E vou ficar seco, porque agora o ativo me mostra indícios de velocidade na variação do preço. Beleza? Essa era a dica que eu tinha para apresentar para vocês. A gente pode pensar em aprofundar um pouco mais esse assunto das gregas e outras estratégias. Acho bem interessante esse estudo, mas eu vou deixar para o próximo vídeo. Beleza? Se tu não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo para tu não perder esse próximo vídeo, esse assunto que é super importante, beleza? Galera, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.